Seja bem-vindo a mais um episódio do canal O Despertar da Mente. Hoje vamos falar sobre como despertar a certeza de que tudo pode dar certo, sobre como tomar decisões que transformam sua vida, sobre fé, foco, ação e persistência. Mas antes quero lhe dizer que é um privilégio tê-lo conosco. Por isso, se desejar, inscreva-se no canal O Despertar da Mente para fortalecermos a jornada que estamos construindo juntos. Deixe o seu like como um compromisso consigo mesmo de que você quer mudar. E agora sim, vamos falar sobre chaves, sim, princípios fantásticos que vão ajudar você a expandir sua mente e horizontes rumo ao sucesso e à prosperidade. Os mesmos princípios que fizeram grandes homens e mulheres conquistarem riqueza, propósito e sucesso. Você notará que ao usá-los, sonhos não concretizados, projetos inacabados e empreendimentos jamais sonhados se tornarão realidade e sua vida nunca mais será a mesma. Meu amigo, permita-me começar com uma pergunta que pode mudar o rumo da sua vida. Você está realmente vivendo ou apenas existindo? Durante muitos anos da minha jornada, estudando o sucesso humano, jornada que mais tarde deu origem às ideias que compartilhei em Think and Grow Rich, encontrei homens e mulheres que pareciam possuir uma força invisível guiando seus passos. Não eram necessariamente os mais inteligentes, nem os mais ricos quando começaram. Na verdade, muitos deles estavam quebrados, perdidos e sem esperança. Mas havia algo neles que eu não conseguia ignorar. Algo silencioso, porém poderoso. Eu me lembro claramente de uma noite fria, sentado em meu escritório, cercado por anotações de entrevistas e histórias de pessoas que haviam transformado suas vidas. Enquanto revisava aquelas páginas, uma pergunta começou a ecoar dentro da minha mente. O que exatamente separa aqueles que vencem daqueles que passam a vida apenas sobrevivendo? Foi então que percebi um padrão. Um padrão que aparecia repetidamente nas histórias de sucesso. Os homens e mulheres que alcançavam riqueza, prosperidade e propósito tinham uma característica em comum. Eles agiam com a certeza de que tudo daria certo. Sim, meu amigo. Antes mesmo de ver resultados, eles acreditavam. Antes mesmo de receber recompensas, eles persistiam. Enquanto outros duvidavam, eles avançavam. Enquanto outros esperavam condições perfeitas, eles criavam oportunidades. E quanto mais eu analisava essas histórias, mais eu percebia algo profundo. A fé não era apenas uma emoção, era uma força mental criadora, uma energia que movia pensamentos, que direcionava ações, que atraía oportunidades inesperadas. Eu conheci pessoas que começaram sem dinheiro algum, mas possuíam algo infinitamente mais poderoso: certeza. Certeza de que seus sonhos eram possíveis, certeza de que o fracasso era apenas temporário. Certeza de que o universo responde à mente que acredita. E deixe-me dizer algo importante que aprendi observando essas pessoas. A mente humana funciona como um jardim. Se você planta medo, colherá dúvida. Se você planta dúvida, colherá inação. Mas quando você planta certeza, algo extraordinário acontece. A coragem começa a nascer. As ideias começam a surgir. E oportunidades que antes pareciam invisíveis passam a aparecer diante dos seus olhos. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Homens comuns se tornarem líderes, sonhos aparentemente impossíveis se tornarem realidade. Tudo porque um único pensamento dominava suas mentes. Vai dar certo. Agora permita-me fazer uma pergunta direta a você. Uma pergunta que talvez ninguém tenha feito antes. E se o seu maior sonho estivesse esperando apenas pela sua decisão de acreditar? E se a única coisa que separa você da vida que deseja for simplesmente a coragem de agir com fé? Pense nisso por um momento. Talvez o universo esteja apenas esperando que você dê o primeiro passo. Talvez o destino esteja aguardando sua decisão. Porque a verdade que aprendi ao estudar o sucesso humano
é simples e poderosa. Toda grande conquista começa com uma mente que escolhe acreditar. E a partir de hoje, meu amigo, tudo pode mudar. Mas apenas se você tomar uma decisão. A decisão de agir com a certeza de que tudo dará certo. Meu amigo, permita-me continuar esta conversa com você como se estivéssemos sentados frente a frente, em silêncio, refletindo sobre algo que poucas pessoas realmente compreendem sobre a vida. Ao longo de décadas estudando o sucesso humano, conheci pessoas extraordinárias, homens e mulheres que começaram suas jornadas sem dinheiro, sem influência e muitas vezes sem apoio algum. Alguns deles foram ridicularizados, outros foram chamados de sonhadores. Muitos ouviram que estavam perdendo tempo, mas havia algo dentro dessas pessoas que não podia ser destruído pelas críticas do mundo. Era uma convicção silenciosa, uma certeza interior. Eles acreditavam, com uma intensidade quase espiritual, que seus objetivos eram possíveis. E quanto mais eu observava essas pessoas, mais eu percebia algo que mudou completamente a minha forma de entender o sucesso. A maioria das pessoas espera evidências antes de acreditar. Elas querem garantias, querem provas, querem segurança antes de agir. Mas os grandes realizadores fazem exatamente o contrário. Eles primeiro acreditam e depois criam as evidências com suas ações. Essa é uma diferença simples, porém profunda. Imagine por um momento dois homens caminhando pela mesma estrada. Ambos têm sonhos. Ambos desejam prosperidade, liberdade e realização. Mas um deles caminha com dúvida. Ele pensa constantemente: e se não funcionar? E se eu falhar? E se eu não for capaz? Esses pensamentos parecem pequenos, mas possuem um efeito poderoso. Eles enfraquecem a decisão, eles diminuem a coragem, eles fazem o homem hesitar quando a vida exige ação. Agora imagine o segundo homem. Ele também sente medo, ele também enfrenta incertezas, mas existe algo diferente dentro dele. Ele escolheu acreditar. Não porque tudo está garantido, mas porque ele entende uma verdade fundamental sobre a mente humana. Aquilo que você acredita profundamente começa a moldar suas decisões, seus hábitos e suas atitudes. Esse segundo homem levanta-se todos os dias com uma convicção simples: eu encontrarei um caminho. Quando enfrenta um obstáculo, ele não pergunta se deve desistir. Ele pergunta: o que posso aprender com isso? Qual é o próximo passo? Como posso melhorar? Essa mentalidade muda absolutamente tudo. Durante meus anos de pesquisa, eu vi pessoas transformarem suas vidas simplesmente mudando a forma como pensavam sobre si mesmas e sobre o futuro. Eu conheci homens que estavam completamente falidos e anos depois construíram fortunas. Conheci mulheres que foram rejeitadas inúmeras vezes antes de alcançar reconhecimento e prosperidade. O que elas tinham em comum não era sorte, era mentalidade. Elas entendiam que a mente humana funciona como um poderoso transmissor e receptor de pensamentos. Quando uma pessoa mantém constantemente pensamentos de dúvida e medo, ela começa a agir de maneira defensiva. Evita riscos, evita oportunidades e, pouco a pouco, constrói uma vida limitada. Mas quando uma pessoa decide dominar seus pensamentos e alimentar a mente com fé, propósito e determinação, algo extraordinário acontece. A postura muda, as decisões se tornam mais ousadas, as ações se tornam mais consistentes. E com o tempo, o mundo começa a responder de forma diferente. Talvez você já tenha percebido isso em algum momento da sua vida. Talvez tenha vivido uma fase em que tudo parecia fluir com facilidade. Ideias surgiam naturalmente, oportunidades apareciam e as pessoas certas cruzavam o seu caminho. Isso não é coincidência.
Quando a mente está alinhada com um propósito claro e uma crença forte, ela começa a perceber possibilidades que antes passavam despercebidas. Esse é um dos grandes segredos que aprendi estudando o sucesso humano. A maioria das oportunidades não aparece como algo óbvio. Elas surgem disfarçadas de desafios, problemas ou situações inesperadas. Somente uma mente treinada para acreditar consegue enxergá-las. E isso me leva a uma pergunta muito importante que quero que você responda com absoluta sinceridade. Quando você pensa sobre o seu futuro, qual é o sentimento dominante dentro de você? Esperança ou dúvida? Confiança ou medo? Certeza ou insegurança? Essa resposta revela muito mais sobre o seu destino do que você imagina. Porque o futuro que você está construindo começa dentro da sua própria mente. Antes de qualquer riqueza material existir, ela nasce como uma ideia. Antes de qualquer grande conquista acontecer no mundo físico, ela é construída mentalmente. Foi exatamente isso que observei repetidas vezes ao longo da minha jornada de estudo sobre prosperidade e realização. Toda grande realização começa com uma decisão interior. A decisão de acreditar em algo que ainda não pode ser visto. Essa decisão pode parecer simples, mas ela separa aqueles que vivem reagindo às circunstâncias daqueles que começam a criar suas próprias circunstâncias. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas param. Elas querem acreditar, mas não sabem como fortalecer essa crença. Elas desejam confiança, mas ainda carregam dentro de si anos de medo, críticas e fracassos passados. Mas deixe-me compartilhar algo que aprendi observando pessoas que desenvolveram uma fé extraordinária em seus objetivos. A crença não nasce pronta. Ela é construída. Ela cresce através da repetição de pensamentos positivos, através de decisões conscientes e através da ação contínua. Cada vez que você escolhe agir mesmo diante da incerteza, sua confiança aumenta. Cada vez que você supera um pequeno desafio, sua mente registra uma nova prova de que você é capaz. E pouco a pouco, algo começa a acontecer dentro de você. A dúvida perde força, a coragem cresce. E a certeza começa a ocupar o espaço que antes era dominado pelo medo. É nesse momento que a vida começa a mudar de forma perceptível. Não porque o mundo externo mudou imediatamente, mas porque você mudou internamente. E quando o ser humano muda internamente, suas ações inevitavelmente mudam também. Ele começa a assumir mais responsabilidade por sua própria vida. Ele passa a agir com mais disciplina. Ele deixa de esperar a aprovação dos outros para seguir seu caminho. E é exatamente nesse estágio que muitos dos grandes líderes, empresários e criadores da história começaram suas jornadas de sucesso. Eles chegaram a um ponto em que compreenderam algo fundamental. A maior batalha que qualquer pessoa enfrentará não acontece no mundo exterior, ela acontece dentro da própria mente. É a batalha entre a dúvida e a fé, entre o medo e a coragem, entre a resignação e a decisão. E meu amigo, quando essa batalha é vencida dentro da mente, o restante do caminho começa a se abrir diante de você. Não significa que dificuldades desaparecerão, não significa que tudo será fácil, mas significa que você terá desenvolvido algo muito mais poderoso do que qualquer circunstância externa. Você terá desenvolvido certeza, e uma mente dominada pela certeza é capaz de transformar ideias em realidade. Agora, eu gostaria que você refletisse profundamente sobre algo. Imagine como seria sua vida se a partir de hoje você começasse a agir todos os dias com a convicção de que seus esforços produzirão resultados. Imagine como suas decisões mudariam. Imagine como sua energia mudaria. Imagine como as pessoas ao seu redor perceberiam essa nova atitude.
A verdade é que a maioria das pessoas nunca experimenta esse nível de confiança porque passa a vida esperando que a motivação apareça primeiro. Mas aqueles que estudam a mente humana entendem algo muito importante. A ação cria confiança, a repetição cria crença e a crença cria resultados. Portanto, se existe um ponto de partida para tudo aquilo que você deseja construir na vida, ele começa com uma escolha simples, porém poderosa. A escolha de acreditar que o seu esforço tem valor. A escolha de acreditar que seus sonhos são possíveis. A escolha de acreditar que, independentemente das circunstâncias atuais, você pode construir algo maior. Essa decisão pode parecer pequena no início, mas ela tem o poder de iniciar uma transformação profunda, porque a mente humana, quando alimentada com fé e propósito, torna-se uma das forças mais criativas existentes. E é exatamente por isso que, ao longo dos anos, eu repeti inúmeras vezes uma ideia que considero fundamental para qualquer pessoa que deseja prosperar. Haja sempre com a certeza de que tudo dará certo, não porque o caminho será fácil, mas porque uma mente determinada sempre encontra uma maneira de avançar. E quando essa mentalidade se torna parte da sua identidade, algo poderoso começa a acontecer. Você deixa de ser alguém que apenas reage ao mundo e começa a se tornar alguém que constrói o próprio destino. Agora reflita comigo por um momento. E se esta decisão que você pode tomar hoje, a decisão de acreditar, for exatamente o ponto de virada que sua vida estava esperando? Porque muitas vezes a transformação não começa com um evento grandioso. Ela começa com um único pensamento. Um pensamento que diz silenciosamente dentro da mente: eu vou conseguir. E quando esse pensamento se torna uma convicção verdadeira, o caminho da prosperidade começa a se revelar diante de você. Depois de muitos anos observando a natureza humana e estudando o caminho daqueles que alcançaram prosperidade verdadeira, percebi que existe um momento específico na vida de qualquer pessoa que deseja vencer. Esse momento não acontece quando ela recebe dinheiro, não acontece quando recebe reconhecimento, não acontece quando o mundo finalmente começa a aplaudir suas conquistas. Esse momento acontece muito antes disso. Ele acontece quando uma pessoa toma uma decisão absoluta dentro da própria mente. Uma decisão que não depende da aprovação dos outros. Uma decisão que não depende das circunstâncias atuais. Uma decisão silenciosa, mas extremamente poderosa. Eu descobri isso conversando com inúmeros homens e mulheres que começaram suas jornadas em condições extremamente difíceis. Alguns cresceram em ambientes onde ninguém falava sobre prosperidade. Outros foram educados ouvindo constantemente que o sucesso era apenas para poucos privilegiados. Muitos carregavam dentro de si anos de críticas, dúvidas e inseguranças. Mas em algum ponto da vida, algo mudou dentro deles. Eles decidiram parar de aceitar as limitações impostas pelo ambiente ao seu redor. Eles decidiram assumir o controle da própria mente. E deixe-me explicar algo que talvez seja uma das maiores revelações que tive ao longo da minha jornada. A mente humana é extremamente poderosa, mas também é extremamente sensível às influências externas. Se você passa anos ouvindo que não é capaz, que seus sonhos são impossíveis, ou que a vida é apenas uma luta constante, esses pensamentos acabam se instalando profundamente dentro da sua consciência. Pouco a pouco, a pessoa começa a aceitar essas ideias como se fossem verdades absolutas. Ela começa a agir de forma limitada, evita grandes objetivos, evita grandes riscos. E muitas vezes passa a vida inteira sem perceber que está vivendo muito abaixo do seu verdadeiro potencial. Mas existe algo extraordinário sobre a mente humana. Ela pode ser reprogramada.
Quando uma pessoa decide conscientemente substituir pensamentos de dúvida por pensamentos de confiança, algo começa a mudar internamente. No início, pode parecer estranho. A mente pode resistir. Ela pode dizer: isso não é real. Isso é impossível. Você está se enganando. Mas se a pessoa persiste, se ela continua alimentando a mente com pensamentos construtivos e positivos, pouco a pouco, esses novos pensamentos começam a criar raízes. E quanto mais esses pensamentos se repetem, mais naturais eles se tornam. Foi exatamente esse processo que observei em muitas histórias de sucesso. Homens e mulheres que começaram suas jornadas com uma simples decisão: eu não aceitarei viver uma vida comum. Essa decisão pode parecer simples para quem observa de fora, mas ela tem um impacto profundo. Porque a partir desse momento, a pessoa começa a fazer perguntas diferentes. Em vez de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Ela começa a perguntar: o que posso aprender com isso? Como posso crescer com essa experiência? Qual é o próximo passo que devo dar? Essas perguntas mudam completamente a forma como a pessoa enxerga os desafios da vida. Os problemas deixam de ser obstáculos intransponíveis e passam a ser oportunidades de crescimento. As dificuldades deixam de ser sinais de fracasso e passam a ser etapas naturais da jornada. Eu vi esse padrão repetido inúmeras vezes. Toda pessoa que construiu algo extraordinário precisou primeiro desenvolver uma mente decidida. Uma mente que não se rende facilmente. Uma mente que não abandona seus objetivos diante da primeira dificuldade. Uma mente que entende que o sucesso raramente acontece de forma imediata. Existe sempre um período de preparação. Um período em que a pessoa precisa desenvolver disciplina, coragem e persistência. E é exatamente nesse período que muitas pessoas desistem. Elas começam com entusiasmo, mas quando encontram os primeiros desafios, passam a acreditar que talvez aquele caminho não seja para elas. Elas interpretam o fracasso temporário como uma prova de incapacidade. Mas os grandes realizadores interpretam o fracasso de maneira completamente diferente. Eles o veem como informação. Cada erro revela algo. Cada tentativa ensina algo. Cada dificuldade fortalece algo dentro da pessoa. Essa mentalidade transforma completamente a experiência do fracasso. Em vez de destruir a confiança, ele passa a construir sabedoria. Ao longo dos anos, percebi que a diferença entre aqueles que persistem e aqueles que desistem está diretamente ligada à forma como interpretam os desafios. A pessoa que possui uma mente indecisa permite que cada obstáculo diminua sua confiança. Mas a pessoa que possui uma mente decidida faz exatamente o contrário. Ela usa cada obstáculo como combustível para continuar avançando. E é nesse ponto que surge uma qualidade extremamente importante para qualquer pessoa que deseja prosperar: a persistência. Persistência não significa simplesmente continuar tentando de maneira cega. Persistência significa continuar avançando enquanto aprende, melhora e ajusta suas estratégias. Ela é o resultado natural de uma mente que decidiu não aceitar o fracasso como destino final. Quando essa mentalidade se torna parte da identidade de uma pessoa, algo poderoso começa a acontecer. Ela desenvolve resistência emocional. Críticas deixam de ter tanto impacto. Fracassos deixam de parecer o fim do caminho. E pouco a pouco a pessoa começa a perceber que possui muito mais força interior do que imaginava. Essa descoberta muda completamente a forma como ela encara o futuro. Porque quando alguém percebe que possui a capacidade de superar desafios, um novo tipo de confiança começa a nascer. Essa confiança não depende da aprovação dos outros. Ela não depende de resultados imediatos. Ela nasce da experiência de superar dificuldades e continuar avançando.
E essa é uma das maiores fontes de poder pessoal que qualquer ser humano pode desenvolver. Ao observar pessoas bem-sucedidas, percebi que muitas delas carregam dentro de si uma crença extremamente simples, mas extremamente poderosa. Elas acreditam que sempre existe um caminho, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, mesmo quando tudo parece incerto. Essa crença mantém suas mentes ativas, mantém sua criatividade funcionando, mantém sua energia direcionada para soluções em vez de problemas. E é exatamente isso que diferencia aqueles que criam oportunidades daqueles que passam a vida esperando que oportunidades apareçam. Agora eu gostaria que você refletisse profundamente sobre algo. Quantas decisões importantes você já adiou por medo de falhar? Quantos sonhos foram deixados de lado porque pareciam difíceis demais? Quantas ideias foram abandonadas antes mesmo de serem testadas? Essas perguntas podem parecer desconfortáveis, mas são extremamente importantes. Porque o primeiro passo para desenvolver uma mente decidida é reconhecer onde você permitiu que a dúvida dominasse suas escolhas. Mas a boa notícia é que nenhuma dessas decisões precisa definir permanentemente o seu futuro. A mente humana possui uma capacidade extraordinária de renovação. A qualquer momento, uma nova decisão pode ser tomada. A qualquer momento, uma nova direção pode ser escolhida. E muitas vezes é exatamente isso que separa uma vida comum de uma vida extraordinária. Uma única decisão. A decisão de assumir o controle da própria mente. A decisão de parar de alimentar pensamentos de limitação. A decisão de começar a agir com confiança, mesmo que os resultados ainda não sejam visíveis. Quando essa decisão é tomada com sinceridade, algo começa a mudar. A energia da pessoa muda, a forma como ela fala muda, a maneira como ela se posiciona diante do mundo muda. E pouco a pouco, o ambiente ao seu redor começa a responder de maneira diferente. Porque o mundo tende a responder à energia que projetamos. Uma mente cheia de dúvida atrai circunstâncias que reforçam essa dúvida. Mas uma mente cheia de convicção começa a atrair oportunidades compatíveis com essa convicção. Essa não é apenas uma ideia filosófica. É algo que observei repetidamente ao estudar as histórias de sucesso de inúmeras pessoas. E é exatamente por isso que insisto tanto em um princípio fundamental. Antes de qualquer grande conquista externa acontecer, é necessário desenvolver uma mente decidida. Uma mente que acredita em sua própria capacidade. Uma mente que se recusa a aceitar limitações impostas por experiências passadas. Uma mente que entende que cada dia oferece uma nova oportunidade de crescimento. Quando essa mentalidade se torna constante, o caminho da prosperidade começa a se abrir de forma natural, porque a pessoa passa a agir com confiança. Passa a enxergar oportunidades onde antes via apenas dificuldades e passa a construir, passo a passo, uma realidade muito diferente daquela que imaginava ser possível. E talvez o mais importante de tudo seja entender que esse processo começa com algo extremamente simples, uma decisão interior. A decisão de que, a partir de hoje, você não permitirá mais que a dúvida controle sua mente. A decisão de que seus pensamentos serão aliados do seu crescimento. A decisão de que seus sonhos merecem ser perseguidos com coragem e determinação. Quando essa decisão é tomada com sinceridade, ela se transforma no ponto de partida de uma jornada extraordinária. Uma jornada que pode levar você muito mais longe do que imagina neste momento. Porque quando uma mente humana realmente decide vencer, o mundo raramente consegue impedir seu avanço. E é exatamente nesse ponto que começamos a compreender uma das maiores verdades sobre o sucesso. A mente, quando dirigida com propósito e convicção,
torna-se uma das forças mais poderosas que existem. E tudo começa com uma escolha. A escolha de acreditar. Agora que você começou a compreender a importância de uma mente decidida, é necessário apresentar um conceito ainda mais profundo, algo que poucas pessoas realmente entendem. A lei invisível que governa todo o sucesso humano. Essa lei não é escrita em livros de economia ou nas manchetes de jornais. Ela não depende de títulos, riqueza inicial ou contatos influentes. Ela é silenciosa, constante e age de forma imparcial sobre todos aqueles que estão atentos. Eu a chamo de a lei da causa e efeito mental. Tudo o que você pensa com convicção se manifesta em ações. Tudo o que você repete mentalmente se transforma em hábito, e todo hábito, quando mantido, molda seu destino. O que a maioria das pessoas não percebe é que o resultado de suas vidas é uma consequência direta de seus pensamentos dominantes. Se você constantemente pensa em derrota, medo ou limitação, atrairá experiências que reforcem essas emoções. Se você mantém pensamentos de vitória, fé e abundância, a sua vida começará a refletir essas escolhas. Durante meus anos de pesquisa, encontrei centenas de pessoas que haviam começado sem nada e, com o tempo, conquistaram riqueza e influência. Todas compartilhavam algo: a compreensão instintiva dessa lei. Elas não chamavam isso de lei mental, mas seus atos provavam que sabiam seu poder. E eu lhe pergunto, que tipo de pensamentos você alimenta diariamente em sua mente? Se você perceber que muitos deles são de dúvida ou medo, não se culpe. A sociedade, a educação e as experiências passadas moldaram isso, mas agora você tem a chance de mudar. A primeira coisa que essas pessoas extraordinárias fizeram foi assumir controle sobre seus pensamentos. Não permitiram que as circunstâncias externas ditassem seu estado mental. Não aceitaram que fracassos momentâneos definissem seu valor. E, acima de tudo, entenderam que a ação nasce da mente preparada. Deixe-me dar um exemplo real, de uma pessoa que conheci anos atrás. Vou chamá-la de Clara. Clara nasceu em uma família pobre, em uma pequena cidade, sem recursos para estudar ou viajar. Mas havia algo nela que a diferenciava. Ela decidiu que seria bem-sucedida, não importava quão improvável isso pudesse parecer. Todos diziam que era impossível. A cidade não tinha oportunidades, ela não tinha dinheiro. Mas Clara não se deixou paralisar. Todos os dias, ela olhava para o espelho e dizia: eu sou capaz. Meu esforço criará meu futuro. Nada pode me deter. Ela começou pequeno. Vendia produtos de porta em porta, estudava à noite e mantinha seu foco na visão do que queria construir. Cada pequeno sucesso reforçava sua crença. Cada fracasso era uma oportunidade de aprender. E com o tempo, essa fé tornou-se inabalável. Hoje, quando vejo histórias como a de Clara, não penso em sorte ou coincidência. Penso no poder da mente decidida alinhada com a lei do sucesso. E você pode estar se perguntando, mas como aplico isso na minha vida? A resposta é simples, mas exige disciplina. Escolha pensamentos que fortalecem. Evite a dúvida e o pessimismo. Reforce sua convicção diariamente, através de afirmações, leitura e visualização. Haja consistentemente. Cada passo, mesmo pequeno, envia sinais ao universo de que você acredita. Aprenda com cada dificuldade. Veja desafios como informação e não como limitação. É assim que grandes realizadores constroem seus destinos. Eles entendem que a lei invisível do sucesso atua constantemente, favorecendo aqueles que sabem dominá-la. E lembre-se, a mente é como um jardim. Se você planta sementes de medo, colhe insegurança. Se você planta sementes de fé, disciplina e ação, colhe resultados extraordinários. Agora, eu faço outra pergunta a você.
Você está pronto para tomar o controle de sua mente e começar a agir de acordo com a lei que transforma pensamentos em sucesso? Porque, meu amigo, a decisão que você tomar hoje pode definir décadas de sua vida. E a diferença entre viver com mediocridade e viver com prosperidade começa com uma única escolha mental: acreditar e agir. Agora, meu amigo, chegamos a um ponto crucial na jornada de quem deseja transformar a própria vida. Toda grande mudança começa com uma única coisa: uma decisão consciente e irrevogável. Ao longo dos anos, observei milhares de pessoas que passaram por situações de extrema dificuldade. Algumas estavam sem dinheiro, outras sem apoio familiar. E muitas carregavam feridas emocionais profundas. Todas tinham algo em comum. Esperavam por um sinal, por uma oportunidade ou por permissão para agir. Mas o sinal que buscavam nunca chegava. A oportunidade nunca parecia perfeita. E a permissão vinha de dentro, e muitos nunca se deram conta disso. A decisão de mudar a vida não é um evento grandioso, não é um momento de epifania dramática, embora algumas pessoas o vivam assim. Na realidade, é um compromisso silencioso, profundo, interno, que transforma cada pensamento, cada ação e cada percepção do mundo. Permita-me dar um exemplo real. Conheci um homem chamado Samuel. Quando nos encontramos pela primeira vez, ele estava sem emprego, sem economias e profundamente desanimado. "Não sei se consigo mudar minha vida", disse-me com os olhos baixos. Eu perguntei: "Samuel, você deseja realmente mais da vida do que isso?" Ele hesitou, mas então respondeu: "Sim, eu quero muito mais." E foi nesse momento que aconteceu algo extraordinário. Samuel fez uma decisão interior. A partir daquele dia, ele não permitiria que dúvidas ou críticas definissem sua trajetória. Não porque o mundo fosse generoso, não porque ele tivesse todas as condições, mas porque ele decidiu assumir o controle da própria mente. O que aconteceu a seguir foi surpreendente, mas não por mágica. Samuel começou a agir todos os dias com base nessa decisão. Ele estudava novas habilidades, procurava oportunidades, enfrentava o medo de rejeição e começava a criar soluções, mesmo diante de problemas aparentemente insolúveis. E o mais impressionante, cada pequeno sucesso reforçava sua convicção. Cada dificuldade se tornava um degrau, não uma barreira. Essa é a diferença fundamental entre aqueles que alcançam grandes realizações e aqueles que permanecem na mediocridade. Os primeiros tomam decisões e as mantêm, os segundos vacilam. Permita-me fazer algumas perguntas diretas a você. Você está esperando o momento perfeito para agir? Está esperando que alguém lhe dê permissão para começar? Está aguardando que todas as condições externas sejam ideais? Se a sua resposta for sim, saiba que você não está sozinho. Quase todas as pessoas fazem isso. Elas se deixam aprisionar pelo medo da imperfeição e pela ilusão do momento certo. Mas aqui está a verdade que poucos percebem. O momento certo raramente chega. A vida não se curva para quem espera passivamente. O universo responde à ação, não à hesitação. Decisão significa compromisso. Significa olhar para dentro de si e dizer: eu farei o que for necessário para transformar minha vida, mesmo que o caminho seja difícil. E esse compromisso muda tudo. A partir do momento em que você decide, sua mente começa a trabalhar de forma diferente. Antes, os problemas pareciam obstáculos impossíveis. Agora, eles se tornam desafios que devem ser resolvidos. Antes você podia hesitar por medo de falhar. Agora, você entende que cada erro é uma informação, um guia para melhorar e avançar. Deixe-me compartilhar outro exemplo que vi muitas vezes. Uma jovem chamada Helena.
Helena cresceu em uma pequena cidade, sem recursos para estudar, mas com uma determinação inabalável. Ela decidiu que seria uma pessoa de sucesso, não importava as circunstâncias. Todos os dias, ela tomava pequenas decisões alinhadas a esse objetivo. Acordar cedo, ler, praticar habilidades e enfrentar desafios. Nenhuma dessas decisões parecia grandiosa isoladamente, mas ao longo do tempo, elas se somaram, construindo uma trajetória sólida e transformadora. E você percebe o padrão? A vida das pessoas de sucesso não é composta de ações isoladas, mas de decisões constantes, alinhadas a um propósito maior. Cada passo consciente reforça a crença, e cada ação consistente aproxima você do objetivo. E aqui está algo que poucos entendem sobre decisões verdadeiramente poderosas. Elas não dependem da motivação momentânea. Elas não dependem de entusiasmo passageiro ou das circunstâncias externas. Elas nascem de uma disciplina mental profunda. Você quer prosperidade? Você quer sucesso? Você quer realização verdadeira? Então faça uma decisão hoje que não dependa de ninguém além de você mesmo. Olhe para o seu espelho, encare seus medos e diga: eu decido agir, eu decido acreditar, eu decido vencer. E entenda algo, a decisão sozinha não é suficiente. Ela precisa ser acompanhada de ação constante. Cada dia é uma oportunidade de reafirmar essa decisão, de reforçar sua fé e de mover-se em direção ao seu objetivo. A decisão é o ponto de partida, mas a ação é o motor que mantém o progresso. E, meu amigo, quanto mais você pratica essa disciplina de decidir e agir, mais natural se torna acreditar. O medo diminui, a dúvida perde força, a certeza começa a dominar cada pensamento, cada atitude, cada decisão. E é exatamente nesse momento que você se transforma de alguém que espera o destino em alguém que cria o próprio destino. Então eu pergunto novamente, você está disposto a tomar a decisão que pode transformar sua vida agora mesmo? Está disposto a agir, mesmo diante do medo, mesmo sem garantias, porque entende que cada passo o aproxima do que deseja? Se a resposta for sim, então você começou a jornada que separa os vencedores daqueles que apenas observam a vida passar. E essa jornada será longa, desafiadora e repleta de obstáculos, mas também será extraordinariamente recompensadora. Porque a decisão que você toma hoje define o que você será amanhã. E toda grande vida começa com uma decisão firme de que nada poderá impedir o avanço da mente determinada. Agora que você já compreendeu a força de uma mente decidida, precisamos falar sobre algo ainda mais essencial: a fé inabalável no próprio poder e no universo. A fé não é apenas uma palavra bonita ou um conceito espiritual distante. Ela é, na realidade, a força mais poderosa que qualquer ser humano pode cultivar. Sem fé, mesmo a decisão mais firme e a ação mais persistente podem se perder na dúvida e na insegurança. Mas com fé, obstáculos que pareciam intransponíveis se tornam apenas etapas de aprendizado e crescimento. Durante minha pesquisa, conheci dezenas de pessoas que começaram em condições aparentemente impossíveis. Algumas eram pobres, outras rejeitadas, outras ainda desacreditadas por amigos e familiares. Mas havia algo que todas tinham em comum. Elas acreditavam, mesmo quando não havia razão lógica para isso. Lembro-me de um jovem chamado Marcos. Ele sonhava em abrir seu próprio negócio em uma cidade onde ninguém acreditava que fosse possível prosperar. Todos os amigos diziam: não vai dar certo, você vai falhar. Sua família temia que ele perdesse tudo. Mas Marcos tinha algo diferente. Fé profunda em sua própria capacidade e naquilo que poderia construir.
Ele começou pequeno, vendendo produtos de porta em porta, enfrentando o ceticismo, a rejeição e as dificuldades financeiras. Cada dia era um teste, cada cliente que rejeitava uma venda era um desafio. Mas a fé de Marcos o manteve firme. Ele acreditava que cada esforço, cada tentativa, cada pequeno passo estava levando-o mais perto do seu objetivo. E o que aconteceu? Com o tempo, clientes começaram a confiar nele. Parcerias surgiram. E anos depois, Marcos construiu uma empresa sólida e respeitada, transformando sua vida e a de sua família. Tudo começou com fé, antes mesmo de resultados concretos aparecerem. É isso que quero que você compreenda. A fé precede a ação, e a ação produz resultados. Pergunte a si mesmo agora: você está agindo baseado em dúvida ou em fé? Você acredita no seu potencial, mesmo que ainda não tenha provas visíveis? Você acredita que o universo pode conspirar a seu favor quando você mantém sua mente firme e clara? A fé verdadeira não é um sentimento passageiro. Ela é construída, cultivada e reforçada diariamente. Você a alimenta ao repetir afirmações poderosas. Eu sou capaz. Nada pode me deter. O universo está conspirando a meu favor. E ela cresce com cada desafio superado. Cada dificuldade que você enfrenta com coragem é uma prova de que sua fé não é ilusória. Cada obstáculo transformado em aprendizado fortalece sua confiança. Outro exemplo que encontrei em minhas pesquisas foi uma mulher chamada Laura. Ela havia sido rejeitada em várias oportunidades de emprego e enfrentava dificuldades financeiras. Mas Laura decidiu que não permitiria que essas circunstâncias definissem seu destino. Todos os dias, antes de sair de casa, ela olhava no espelho e dizia: eu posso, eu mereço, eu vou vencer. E aos poucos, oportunidades começaram a surgir. Pessoas começaram a reconhecê-la, negócios começaram a aparecer e sua vida mudou radicalmente. O ponto central? Ela não parou de acreditar, mesmo quando tudo parecia perdido. A fé é assim, invisível, silenciosa, mas imbatível. Ela transforma pensamentos em convicção, convicção em ação e ação em resultados. Agora, reflita profundamente. Você está vivendo ou apenas esperando que algo mude por si só? Você está confiando na dúvida ou permitindo que a fé guie cada decisão sua? A verdade é que ninguém, absolutamente ninguém, pode garantir que o caminho será fácil. Mas a fé dá à mente humana o poder de superar qualquer dificuldade, de continuar avançando, mesmo quando o cansaço e o medo parecem dominar. Quando você combina decisão firme, mente determinada e fé inabalável, cria-se algo extraordinário. Uma força interna que não depende de circunstâncias externas. Essa força é capaz de mover montanhas, de transformar vidas e de realizar o que parecia impossível. E eu lhe pergunto agora, olhando diretamente para o futuro que você deseja criar, você vai permitir que dúvidas e medos controlem seus próximos passos? Ou você vai fortalecer sua fé, alimentar sua mente com pensamentos poderosos e agir todos os dias com a certeza de que o sucesso é inevitável para quem acredita e persiste? Meu amigo, esta é a diferença entre uma vida comum e uma vida extraordinária. A fé é o elo que conecta sua decisão à realidade que você deseja construir. Sem ela, até mesmo o plano mais brilhante pode fracassar. Com ela, mesmo os maiores desafios se tornam oportunidades de crescimento. Lembre-se, o mundo pode tentar te derrubar. Os críticos podem desacreditar de você e a sorte pode parecer ausente. Mas uma mente cheia de fé jamais será derrotada, porque a fé gera ação e a ação cria resultados. E hoje, neste exato momento, você tem a oportunidade de cultivar essa fé. Olhe para dentro de si e faça uma escolha poderosa. Eu acredito em mim.
Eu acredito em minha capacidade. Eu acredito que posso criar a vida que desejo. Essa decisão, mantida com disciplina, será o alicerce sobre o qual sua vida de sucesso será construída. Agora que você compreendeu a importância da mente decidida e da fé inabalável, precisamos falar de algo que separa os que sonham daqueles que realizam: a ação imediata. Você pode ter ideias brilhantes, sonhos grandiosos e fé profunda, mas, sem ação, tudo isso permanece apenas no mundo da imaginação. O universo recompensa aqueles que agem, não aqueles que esperam. Durante minha pesquisa e entrevistas com homens e mulheres de sucesso, percebi um padrão curioso. Muitos procrastinam por medo de errar. Muitos acreditam que precisam de mais preparo, mais informações, mais sorte. Eles pensam: se eu agir agora, posso falhar. Deixe-me dizer algo que deve ficar gravado em sua mente. O momento perfeito nunca chega. O mundo está em constante movimento. Circunstâncias mudam a cada segundo. Pessoas que esperam por um cenário ideal geralmente ficam paralisadas, enquanto os realizadores criam condições através da ação. Vou compartilhar uma história real que encontrei durante minhas pesquisas. Conheci um homem chamado Ricardo. Ele tinha uma ideia inovadora para um negócio, mas temia o risco. A dúvida o consumia. Um dia, ele tomou uma decisão simples: agir imediatamente, mesmo sem garantias. Ele começou pequeno, testando a ideia com amigos e conhecidos. Cada passo fornecia informações valiosas. Cada ação, mesmo falha, o aproximava da perfeição. Se Ricardo tivesse esperado pelo momento perfeito, ele ainda estaria apenas sonhando. Mas a ação imediata transformou o medo em aprendizado e o plano em realidade. E aqui está a lição que você precisa internalizar. Agir imediatamente gera momentum. O momentum é essa força invisível que cresce a cada movimento consistente. Ele transforma a hesitação em confiança, dúvida em clareza, ideias em resultados tangíveis. Agora pense comigo. Quantos projetos, sonhos ou oportunidades você deixou passar porque esperou demais? Quantas vezes você disse: eu vou fazer amanhã, e o amanhã nunca chegou? A verdade é que a procrastinação é a maior inimiga do sucesso. Ela corrói a fé, enfraquece a mente decidida e, aos poucos, transforma a possibilidade em arrependimento. Os grandes realizadores entendem isso intuitivamente. Eles não esperam que tudo esteja perfeito. Eles não pedem permissão. Eles agem mesmo com medo, mesmo com dúvidas, porque entendem que o progresso só vem através do movimento. E a ação imediata não precisa ser grandiosa. Pequenos passos consistentes, dados hoje, são muito mais valiosos do que planos grandiosos postergados indefinidamente. Cada ligação feita, cada tarefa iniciada, cada aprendizado colocado em prática é uma semente que cresce em resultados. Permita-me reforçar isso com outro exemplo. Uma jovem chamada Mariana sonhava em se tornar escritora, mas estava insegura sobre seu talento. Ela passou meses escrevendo apenas em cadernos, sem mostrar nada a ninguém. Um dia, decidiu enviar seu primeiro capítulo para um editor, sem esperar perfeição. O retorno veio com críticas, mas também com oportunidades. Se Mariana tivesse esperado por aprovação externa ou por perfeição, seu talento teria ficado escondido. A ação imediata permitiu que seu trabalho fosse visto e reconhecido, abrindo portas que antes pareciam fechadas. Você vê o padrão? A ação cria movimento, cria resultados e gera confiança. Cada passo reforça a mente decidida. Cada desafio enfrentado fortalece a fé. E cada decisão tomada com coragem cria oportunidades que a hesitação jamais permitiria. Agora, pergunte a si mesmo:
Qual é a ação que você pode tomar agora, neste exato momento, que poderia transformar sua trajetória? Não adie, não espere. A hesitação é o maior ladrão de oportunidades. A ação imediata transforma conhecimento em resultados, ideias em realizações, sonhos em vida concreta. E, acima de tudo, reforça algo crucial que Napoleon Hill repetia constantemente: o sucesso favorece a mente preparada e ativa. Lembre-se, a mente humana é mais eficiente quando está em movimento. Quando você age, novas ideias surgem, novas oportunidades aparecem, novas conexões se formam, o medo diminui, a confiança cresce e a vida começa a se alinhar com seus objetivos. Meu amigo, a decisão já é poderosa, a fé já é essencial, mas a ação é o que transforma tudo em realidade. Portanto, comprometa-se com isso. Identifique o próximo passo, mesmo pequeno. Faça-o imediatamente. Use o momentum para avançar ainda mais, porque o mundo recompensa aqueles que fazem, não aqueles que apenas sonham. Agora chegamos a um ponto que poucos compreendem de verdade. A vida só revela a força de quem realmente decidiu vencer através das dificuldades. Meu amigo, ninguém constrói uma história de sucesso sem enfrentar adversidades. E quando digo adversidades, não estou me referindo apenas a pequenos obstáculos do dia a dia. Estou falando de situações que testam cada fibra do seu ser. Falhas que parecem esmagadoras, perdas que deixam o coração pesado, rejeições que fazem a mente duvidar de si mesma. Durante minhas décadas estudando o sucesso humano, notei um padrão incontestável. A qualidade da sua vida futura será proporcional à sua capacidade de enfrentar dificuldades hoje. Lembro-me de um homem chamado Jorge. Ele começou com nada, sem dinheiro, sem conexões, sem apoio familiar. Seus primeiros negócios falharam, uma após outra. A maioria das pessoas teria desistido após o primeiro fracasso. Mas Jorge não. Ele olhou para cada revés como uma oportunidade de aprender. Cada erro foi registrado em sua mente e analisado com atenção. Cada perda trouxe lições que ele aplicou nas tentativas seguintes. E o que aconteceu? Eventualmente, ele descobriu o modelo certo, ajustou suas estratégias e alcançou sucesso que parecia impossível. O segredo não foi sorte, foi a resiliência, a persistência e a capacidade de aprender com cada dificuldade. Agora pense, quantas pessoas que você conhece desistem no primeiro obstáculo? Quantas pessoas desistem quando o mundo lhes mostra que a vida não será fácil? A maioria aceita a mediocridade porque ela é segura. A maioria teme o fracasso porque ele é doloroso. Mas aqueles que decidem persistir apesar do fracasso descobrem algo extraordinário. Cada dificuldade contém uma oportunidade escondida. Não é apenas teoria, é lei natural. Cada desafio que você enfrenta é, na verdade, um teste da sua fé, da sua determinação e da sua mente decidida. E a maneira como você responde define não apenas os resultados imediatos, mas também o seu caráter e a força da sua mente. Vou dar outro exemplo que presenciei. Uma jovem chamada Sofia. Ela sonhava em abrir uma empresa de tecnologia, mas enfrentou rejeição de investidores, falhas de protótipos e críticas de pessoas próximas. Cada obstáculo parecia um golpe, mas Sofia não recuou. Ela estudava mais, ajustava planos, buscava aprendizado em cada falha. Meses depois, o negócio finalmente deu certo. Mas o mais importante não foi apenas o sucesso financeiro. Foi que Sofia se tornou mentalmente mais forte, mais resiliente e mais capaz de enfrentar desafios maiores. E é isso que quero que você compreenda profundamente. A adversidade é o laboratório do sucesso. As dificuldades não são inimigas, são professoras. Elas ensinam disciplina, paciência, coragem e criatividade.
Elas testam se sua decisão, sua fé e sua ação são realmente fortes. Pergunte-se: você está evitando desafios porque teme a dor do fracasso? Você está permitindo que obstáculos definam seus limites? Se a resposta for sim, saiba que está desperdiçando o maior aliado do crescimento humano: o desafio. Cada dificuldade que você enfrenta é uma oportunidade para expandir sua mente, fortalecer sua fé e refinar suas ações. E aqui está algo que poucas pessoas internalizam. As dificuldades não duram para sempre, mas a força que você ganha ao superá-las dura para toda a vida. Cada problema enfrentado com coragem e inteligência se transforma em uma habilidade, um conhecimento e uma confiança que o mundo não pode tirar. Lembro-me de outro exemplo, de um homem chamado Antônio. Ele perdeu tudo em uma crise econômica: seu negócio, suas economias, sua reputação profissional. Mas em vez de se entregar ao desespero, ele começou a analisar cada passo que havia dado. Ele aprendeu com seus erros, buscou mentores e tomou decisões estratégicas para reconstruir sua vida. Anos depois, Antônio não só reconstruiu sua fortuna, como superou seu nível anterior de sucesso. O que fez isso possível? A sua capacidade de aprender com as dificuldades e transformar obstáculos em oportunidades. Meu amigo, a pergunta que você deve fazer a si mesmo agora é: você encara os desafios como barreiras ou como instrumentos de crescimento? Você recua diante do medo ou usa o medo como combustível para avançar? Você se permite ser moldado pelas dificuldades ou apenas se queixa delas? O caminho da prosperidade não é livre de problemas. Nunca foi e nunca será. O caminho é construído por aqueles que decidem avançar apesar das adversidades. A diferença entre os que alcançam sucesso extraordinário e os que permanecem na mediocridade está clara. Os primeiros usam cada dificuldade como aprendizado, como motivação, como ponto de apoio para avançar. Os segundos permitem que cada dificuldade se transforme em justificativa para desistir. E a grande lição disso tudo é que ninguém cresce sem enfrentar desafios. O conforto não constrói caráter, não gera riqueza, não cria líderes. A adversidade, sim. Portanto, se você deseja transformar sua vida, prepare-se para enfrentar dificuldades. Saiba que elas virão. Elas testarão sua fé, sua mente e sua determinação. Mas também saiba que cada desafio vencido o aproxima do sucesso que você deseja. Agora reflita profundamente. Você está pronto para encarar suas dificuldades com coragem? Está pronto para transformar obstáculos em degraus rumo à realização dos seus sonhos? Se sua resposta for sim, então você está começando a trilhar o caminho daqueles que não apenas sonham, mas realizam. E é exatamente nesse ponto que a mente decidida, a fé inabalável e a ação imediata se encontram para criar resultados extraordinários. Agora, chegamos a um ponto que define os vencedores de verdade: o foco absoluto naquilo que realmente importa. Meu amigo, observe atentamente. A maioria das pessoas fracassa não porque não tenha habilidades ou oportunidades, mas porque sua mente está dispersa. Elas tentam perseguir múltiplos objetivos ao mesmo tempo, permitem que distrações e opiniões alheias moldem suas decisões e nunca desenvolvem a intensidade necessária para transformar ideias em realidade. Durante meus estudos sobre grandes realizadores, percebi um padrão muito claro. Os vencedores de verdade são aqueles que escolhem um objetivo central e direcionam toda a sua energia mental e física para ele. Deixe-me contar sobre Ricardo, um jovem que conheci no início de sua carreira. Ele tinha uma mente brilhante e muitas ideias, mas sempre pulava de um projeto para outro, buscando resultados rápidos e fáceis. Não importava quanto talento ele tivesse, nada parecia dar certo.
Até que um dia, alguém lhe disse algo simples, mas transformador. Escolha uma coisa, foque nela até que se torne realidade. Ricardo seguiu esse conselho. Ele decidiu concentrar todas as suas ações em um único projeto: desenvolver uma solução inovadora para a sua área de atuação. Ele ignorou distrações, críticas e opiniões alheias. Ele começou a acordar mais cedo, dedicar horas ao aprendizado e refinar cada detalhe do seu plano. Com o tempo, o projeto começou a se materializar. Clientes vieram, resultados apareceram, reconhecimento surgiu. Tudo graças a um princípio simples: foco concentrado e persistente. E é isso que quero que você entenda. A mente humana é uma ferramenta extremamente poderosa, mas ela funciona de forma mais eficaz quando concentrada em um único propósito. Pensamentos dispersos geram ações dispersas. Ações dispersas geram resultados dispersos. E resultados dispersos raramente levam à realização de grandes objetivos. Agora, faça uma pergunta sincera a si mesmo. Onde está seu foco hoje? Você está investindo seu tempo e energia nas atividades que realmente o aproximam dos seus objetivos, ou está constantemente reagindo a distrações externas? Permita-me compartilhar outro exemplo inspirador de uma mulher chamada Helena. Ela era professora, mas sonhava em construir um negócio próprio na área de educação. No início, ela tentava equilibrar seu trabalho, cursos online, estudos e iniciativas diversas, sem nenhum progresso significativo. Quando percebeu que precisava focar em um único objetivo, tudo mudou. Ela escolheu dedicar suas manhãs exclusivamente ao desenvolvimento do seu negócio, estudando marketing, conectando-se com mentores e criando materiais inovadores para seus alunos. Meses depois, Helena havia criado um negócio lucrativo e transformador. O segredo não foi sorte. Foi foco absoluto e disciplinado, que permitiu que ela usasse cada hora de seu dia com eficiência máxima. E aqui está algo que poucos compreendem: o foco cria clareza. Quando sua mente está completamente direcionada a um objetivo, você começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Você começa a tomar decisões mais acertadas. Você reduz desperdícios de tempo e energia. Você se torna mais resiliente diante das dificuldades, porque sabe exatamente para onde está indo. Outra lição poderosa que observei é que o foco está intimamente ligado à persistência e à ação imediata. Não adianta apenas decidir e acreditar. Se você não concentra sua energia e não age diariamente de forma consistente, seus esforços se dispersam e o sucesso se torna mais difícil. Por isso, os grandes realizadores combinam 3 elementos: decisão firme, escolher o que querem alcançar e comprometer-se completamente. Fé inabalável, acreditar que é possível, independentemente das dificuldades. E foco absoluto, direcionar toda a energia e atenção para o objetivo escolhido. Agora, pergunte-se: você permite que distrações, opiniões ou tarefas menores desviem você do que realmente importa? Você investe energia suficiente no seu objetivo principal todos os dias, ou se contenta com progresso superficial? Se a resposta for negativa, saiba que ainda há tempo para mudar. A mente humana é capaz de extraordinárias transformações quando treinada para focar no essencial. E o que acontece quando você mantém esse foco? Você desenvolve disciplina mental. Cada decisão passa a ser tomada com consciência do impacto no objetivo. Você se torna mais produtivo, menos tempo perdido com o que não importa, mais tempo dedicado ao que gera resultados. Você atrai oportunidades, pessoas, ideias e recursos começam a convergir naturalmente para apoiar o seu objetivo. Você aumenta a confiança. Ao ver progresso constante, mesmo que pequeno, sua fé e determinação se fortalecem. Permita-me ilustrar isso com outra história. Um homem chamado Samuel.
Ele desejava se tornar um líder no setor de tecnologia, mas no início sua energia estava dividida entre empregos temporários e estudos diversos. Ao decidir focar em uma única habilidade que transformaria sua carreira, ele começou a estudar profundamente, criar projetos e se conectar com especialistas da área. O foco criou um efeito cascata. Ele se tornou especialista, oportunidades surgiram e o reconhecimento veio naturalmente. Sem foco, ele continuaria desperdiçando tempo e talento. Com foco, o impossível tornou-se possível. Meu amigo, o foco é o segredo silencioso da prosperidade. Ele transforma decisões em resultados, fé em ação, desafios em oportunidades. Ele é o motor que impulsiona cada passo da mente decidida. E agora, pergunte a si mesmo mais uma vez, o que você realmente deseja alcançar? Você está direcionando toda a sua energia para esse objetivo ou está disperso, permitindo que a vida dite suas prioridades? Se você decidir concentrar-se no que realmente importa, cada esforço se multiplicará, cada dificuldade se tornará um degrau. Cada pequeno sucesso reforçará sua fé e sua disciplina. Lembre-se, a vida recompensa aqueles que sabem onde querem chegar e concentram toda a sua mente e energia nesse destino. E quanto mais você pratica o foco absoluto, mais próximo você estará de transformar sonhos em realidade tangível, de criar oportunidades onde antes só havia obstáculos, e de viver uma vida extraordinária, construída passo a passo com disciplina, coragem e clareza mental. Meu amigo, agora chegamos a um ponto que define a diferença entre aqueles que apenas sonham e aqueles que realizam grandes conquistas: a persistência. Você pode ter uma mente decidida, fé inabalável e foco absoluto. Pode ter tomado decisões poderosas e começado a agir imediatamente. Mas, se não desenvolver a capacidade de persistir diante das dificuldades, das rejeições e das falhas, tudo isso poderá ser em vão. A persistência não é apenas continuar tentando, ela vai muito além disso. Persistir é agir com disciplina, clareza e coragem, mesmo quando a mente e o corpo pedem para desistir. Persistir é continuar quando os outros param. Persistir é aprender a transformar cada revés em impulso, cada crítica em motivação, cada fracasso em aprendizado. Durante minhas pesquisas, encontrei inúmeros exemplos. Um deles é o de Ricardo, que já mencionei nos capítulos anteriores. Após uma série de falhas iniciais em seus negócios, ele percebeu que o desânimo estava prestes a dominá-lo. Mas ele tomou uma decisão consciente: não permitir que o fracasso definisse sua história. Ele estudou cada erro, ajustou suas estratégias e continuou avançando passo a passo, dia após dia. E foi essa persistência que o levou a construir algo extraordinário. Observe, meu amigo. A persistência é alimentada por 3 fatores essenciais: propósito definido. Você precisa de um motivo forte o suficiente para continuar, mesmo quando tudo parece contra você. Fé inabalável. Acreditar que cada esforço será recompensado, mesmo que os resultados ainda não sejam visíveis. Disciplina constante. Agir todos os dias, independentemente do cansaço, das distrações ou da dúvida. Permita-me contar sobre Clara, uma jovem empreendedora que conheci. Ela sonhava em abrir sua própria escola de idiomas, mas enfrentava dificuldades financeiras e resistência de familiares que não acreditavam no seu potencial. Todos os dias, ela sentia vontade de desistir. Mas algo dentro dela dizia: eu não posso parar agora, cada esforço conta. Ela persistiu. Dia após dia, ajustou seus métodos, procurou soluções criativas e buscou aprendizado constante. E, eventualmente, sua escola se tornou referência, transformando a vida de centenas de estudantes e consolidando sua própria prosperidade. Agora, reflita comigo.
Quantos projetos, sonhos ou planos você abandonou cedo demais? Quantas vezes você desistiu quando o sucesso estava prestes a se manifestar? A maioria das pessoas desiste porque o caminho parece difícil ou os resultados demoram a aparecer. Mas, meu amigo, os grandes vencedores entendem algo vital. O sucesso raramente é imediato. Ele exige tempo, paciência, aprendizado e repetição. Ele exige que você continue avançando, mesmo quando parece que nada está acontecendo. E aqui está uma lição que poucos internalizam. Cada fracasso temporário, cada dificuldade enfrentada com coragem e persistência, reforça sua mente, fortalece sua fé e aproxima você do objetivo final. Outro exemplo é o de Helena, que também mencionei anteriormente. Ela teve seu primeiro projeto rejeitado por investidores, recebeu críticas duras e enfrentou dias em que parecia impossível continuar. Mas Helena decidiu persistir. Aprendeu com cada obstáculo, ajustou sua estratégia e manteve o foco em seu objetivo. O resultado? Seu projeto não apenas vingou, mas se tornou inovador, reconhecido e altamente lucrativo. Agora, permita-me perguntar diretamente a você. Você está disposto a continuar, mesmo quando os resultados não são imediatos? Você vai persistir quando todos ao seu redor começarem a duvidar de você? Você está pronto para transformar cada dificuldade em aprendizado, cada fracasso em oportunidade? Persistência não é algo que você desenvolve de uma hora para outra. Ela cresce com cada decisão de continuar, com cada ação consistente, com cada obstáculo enfrentado e superado. É como um músculo mental. Quanto mais você a pratica, mais forte ela se torna. E lembre-se, o mundo recompensa a perseverança mais do que o talento bruto ou a sorte momentânea. Pessoas talentosas podem falhar se desistirem cedo. Pessoas comuns podem alcançar grandeza se mantiverem o compromisso de continuar avançando, sem importar os desafios. O segredo da persistência está em transformar a adversidade em combustível. Cada obstáculo enfrentado é uma oportunidade para aprender, crescer e se fortalecer. Cada crítica recebida é uma chance de ajustar seu caminho e aprimorar sua visão. Cada falha é uma etapa natural no caminho do sucesso e não um sinal para desistir. Meu amigo, a persistência não é apenas uma habilidade, é uma filosofia de vida. Quem persiste constrói confiança em si mesmo, desenvolve coragem diante do desconhecido e cria uma trajetória sólida que ninguém pode destruir. Pergunte-se agora, profundamente, você está disposto a enfrentar cada desafio com coragem? Está pronto para transformar cada dificuldade em aprendizado e cada erro em oportunidade? Se a resposta for sim, então você começou a trilhar o caminho que leva à realização verdadeira. Porque, como Napoleon Hill dizia, a persistência é a força que transforma decisões em conquistas, dúvidas em confiança e sonhos em realidade. Chegamos ao ponto final desta jornada, mas também ao início da sua verdadeira transformação. Se você leu atentamente cada capítulo, refletiu sobre cada história e respondeu às perguntas que fiz, já começou a moldar a sua mente de forma diferente. Agora, quero que compreenda algo fundamental. Viver uma vida extraordinária não é um acidente, é uma decisão consciente. A vida extraordinária não se resume à riqueza material, embora a prosperidade financeira muitas vezes acompanhe aqueles que aplicam estes princípios. Ela significa dominar a própria mente, direcionar sua energia para o que realmente importa, agir com fé e persistência e transformar desafios em oportunidades de crescimento. Permita-me detalhar como tudo que discutimos até agora se conecta para criar essa vida. 1. A mente decidida. Como vimos, tudo começa com uma decisão firme.
Você deve escolher seu objetivo principal, comprometer-se com ele e não permitir que a dúvida ou a hesitação dominem seus pensamentos. A decisão é o ponto de partida de tudo. Ela cria clareza, direciona suas ações e prepara sua mente para reconhecer oportunidades que outros simplesmente ignoram. 2. A fé inabalável. Sem fé, mesmo as melhores decisões podem falhar. A fé não é apenas acreditar em algo maior, é acreditar em si mesmo, na sua capacidade de superar obstáculos e de criar resultados extraordinários. É a força silenciosa que mantém você avançando quando tudo parece perdido. 3. A ação imediata. A fé e a decisão são inúteis se não forem acompanhadas de ação. Grandes resultados surgem quando você decide agir agora, sem esperar condições perfeitas. Cada passo, por menor que pareça, gera momentum e aproxima você do objetivo. 4. O foco absoluto. Dispersar sua energia é desperdiçar seu potencial. O foco concentra sua mente, aumenta sua produtividade e permite que você veja oportunidades que permanecem invisíveis para aqueles que se distraem facilmente. Quando você concentra sua energia em uma direção clara, o mundo começa a conspirar a seu favor. 5. A persistência diante das dificuldades. O sucesso verdadeiro raramente é fácil. Desafios, falhas e rejeições fazem parte do processo. Mas quem persiste transforma a adversidade em aprendizado, problemas em soluções e erros em degraus para a grandeza. A persistência é a ponte entre o sonho e a realidade. Agora, quero que você visualize a sua vida de forma completa. Imagine-se acordando todos os dias com clareza sobre seus objetivos, uma mente repleta de fé, uma disciplina inabalável para agir, foco absoluto e determinação para superar qualquer obstáculo. Imagine que cada decisão sua, cada ação que você toma, cada desafio que enfrenta, está alinhado com a vida extraordinária que deseja construir. E pergunte-se, e se você realmente começasse hoje com toda a convicção de que merece prosperidade e realização? E se você permitisse que sua mente se tornasse seu maior aliado em vez de seu inimigo? E se cada dificuldade fosse vista como um passo essencial rumo à grandeza? Meu amigo, eu lhe digo com toda a convicção, a vida extraordinária que você deseja não está fora do seu alcance. Ela está dentro da sua mente e no seu compromisso de agir. Lembre-se da história de Clara, Marcos, Helena, Samuel e tantos outros. Eles não possuíam mais talento que você. Eles não tiveram mais sorte que você. Eles simplesmente aplicaram os princípios da mente decidida, da fé, da ação, do foco e da persistência até transformarem sonhos em realidade. E você pode fazer o mesmo. Não importa quão grandes sejam os obstáculos, quão fortes pareçam as críticas ou quão desafiadoras sejam as circunstâncias. O que determina sua vida não é o que acontece fora de você, mas como você escolhe reagir, pensar e agir diante do que acontece. Então faça um compromisso agora. Olhe no espelho e declare: eu sou capaz, eu sou forte, nada pode me deter. Escolha uma ação concreta hoje, algo que mova você em direção ao seu objetivo. Alimente sua mente diariamente com pensamentos de fé, coragem e abundância. Lembre-se de que cada dificuldade é uma oportunidade de crescimento. Persista mesmo quando tudo parecer difícil, até que os resultados se tornem inevitáveis. Meu amigo, Napoleon Hill dizia: haja com a certeza de que tudo dará certo. Essa não é apenas uma frase para motivação momentânea, é um princípio que transforma vidas. Haja com convicção, com fé, com foco, com persistência e com ação imediata, e você criará uma vida que muitos considerariam impossível. E a pergunta final que deixo para você refletir:
Você vai continuar deixando que a dúvida, o medo e a indecisão controlem sua vida? Ou vai assumir o comando da sua mente, decidir, agir e construir a vida extraordinária que você nasceu para viver? A decisão é sua. O momento é agora. E se você escolher agir com coragem, fé e foco, saiba disso. O universo começará a conspirar a seu favor e a vida extraordinária que você sempre sonhou estará ao seu alcance. E assim, chegamos ao fim desta jornada, mas na verdade é apenas o começo da sua vida extraordinária. Lembre-se, cada decisão que você toma, cada ação que você realiza com fé, foco e persistência está moldando o futuro que você merece. Você tem dentro de si o poder de superar qualquer obstáculo, de transformar dificuldades em oportunidades e de construir uma vida que inspire não apenas você, mas todos ao seu redor. Agora, quero que você se faça uma pergunta. Você vai deixar que a dúvida decida o seu destino ou vai agir com coragem, com fé e com a certeza de que tudo dará certo? Se a resposta for a segunda opção, então levante-se agora, respire fundo e faça a escolha que vai transformar sua vida para sempre. Não espere mais, comece hoje. Cada passo que você der em direção aos seus sonhos conta, e a vida extraordinária está esperando por você. E se este vídeo tocou o seu coração, se fez você refletir, se despertou aquela chama interior de ação e coragem, então faça isso e inscreva-se no canal Despertar da Mente, para que possamos continuar juntos nessa jornada de crescimento. Deixe o seu like, porque ele mostra que você acredita no seu próprio poder e quer mais inspiração. E mais importante, comente aqui embaixo, compartilhe o que você mais deseja conquistar na sua vida, porque cada pensamento que você verbaliza fortalece sua mente e aproxima você do seu objetivo. Lembre-se sempre, haja com a certeza de que tudo dará certo. E quando você agir assim, com coragem e fé, não há limites para o que pode conquistar. O momento é agora. A sua vida extraordinária começa com a sua escolha hoje. Porque agora você tem as chaves, conhece os princípios. Agora você sabe por onde ir. Então vá, siga em frente e abrace os seus sonhos,